mão poderosa do Senhor está sobre nós. E esse seu poder nos guiará até o lugar que Ele vos prometeu. É esse menino. O nome dele é Jesus. Ele veio nos encontrar. O nosso companheiro de jornada. Que jornada me espera a partir de agora. As suas mãozinhas um dia me levantarão também. Obrigado, Espírito Santo, por me permitir viver este dia. Isso! As espanhas se rasgaram de todos os peixes. Onde Ele quiser que eu vá, eu vou. A partir de agora, nós seremos pescadores de homens. Pescadores de homens! É como se Ele estivesse colocando dentro de nós o desejo por essa eternidade. A jornada se torna muito mais difícil quando nos recusamos a ver o que está tão perto e tão próximos de nós. Aquele de vocês que quiser ser importante, esse deverá ser servo, pois nem o Filho do Homem veio para se servir, mas para servir e entregar sua vida por muitos. Se por amor eu for morrer, que seja assim. Não era pra ser assim! O que aconteceu? Como alguém que caminha com ele por 3 anos. Foram 3 anos, Pedro! Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor quando a fraqueza se transforma em força. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, seja aí em papel ou digital. 1 Coríntios, capítulo 1. Quero ler alguns versículos para introduzir este tema tão especial nesta manhã. A partir do verso 18. Leia comigo 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18, que diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força dos homens. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados.
Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar os fortes. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir o nada ao que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Vamos parar por aqui. Que Deus abençoe e aplique essa palavra no nosso coração. Amém? Aleluia. Corroborando um pouquinho com este texto que depois você pode ler. 2 Coríntios 12:10 vai dizer: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Vamos ler esse trecho final desse texto? Pois quando sou fraco é que sou forte. Esta é uma mensagem que vai parecer antagônica a um mundo que diz que você precisa ser forte, que diz que você precisa ter algo. Acabamos de ler um texto tão teológico, tão profundo, tão cheio de doutrinas, falando que não se explica a Deus. E que talvez você esteja aqui essa manhã, na sua pior fase, no seu pior momento. Mas eu quero te dizer que é neste momento em que a força, em que a graça do Senhor se apresenta a você. Então por isso você está no seu melhor momento. E é difícil até a nossa mente entender. Mas quando a gente vai para a história de Jesus, que pudemos reviver nesta última semana, Jesus, ele escolheu vir ao mundo como um bebê. Ah, queridos, pensa em algo fofo, mas algo frágil. Um bebê. Ele não poderia ter vindo como um rei. Ele não poderia ter mostrado a glória dele com imponência. Ele não poderia ter feito algo que o universo todo olhasse e falasse: uau, este é o Filho de Deus. Mas ele veio como um bebê. A história vai dizer que ele nasceu num estábulo rústico, numa pequena cidade, Belém de Judá, que ele trabalhou e viveu numa cidade muito pacata, muito interiorana, em Nazaré. E que ele, de alguma forma, escolheu os cravos e a cruz e morreu como alguém insignificante. Para quê? Para que a glória do Senhor pudesse ser vista nele. Aleluia. Então, quando nós pensamos nisso tudo que a nossa vida se tornou, e no que muitas vezes a gente vem com conceitos de força, de status, de algum tipo de poder, o Senhor diz: quer ser o primeiro, seja o último. Quer ter uma imponência, sirva. Como impacta, né? Foi bem desse lado aqui, né? Jesus lavando os pés dos discípulos, inclusive de Judas. Ele diz: eu sou o servo hoje. Eu tenho uma grandeza dentro de mim capaz de servir neste nível. O que muitas vezes para a gente é esse contraponto de força. Porque quando a Bíblia diz, e quando nós pensamos a respeito do poder na força, não é questão que a fraqueza é a ausência de poder. Mas ouça, fraqueza nos leva a um nível de confiança. E aí é quem mora o poder. Quando nós pensamos o nada ser, o nada ter, o nada poder, então nós abrimos espaço para a glória de Deus. Então temos tudo, somos tudo, podemos tudo. Mas como é difícil entender isso. Essa também é uma manhã de dizer que se você vive um ambiente de fraqueza, seja ela no teu físico, seja ela de uma impotência que você não consegue agir diante de um diagnóstico, diante de uma situação de divórcio, diante de uma situação de falência, diante de um desemprego, diante de uma injustiça. Nós vivemos num país injusto. E quando a gente se vê assim, muitas vezes, a gente quer buscar a força do braço para romper quando o Senhor diz: descansa,
eu estou lutando, eu estou guerreando por você. Amém, queridos? Aleluia. Olha só, Mateus capítulo 5, de 1 a 12, não vamos ler todos, mas tem o sermão das bem-aventuranças. Pensa num texto que é um contraponto também para o evangelho e para o cristianismo. Vou ler alguns trechos aqui para você. Vendo Jesus, as multidões subiu ao monte, assentou-se e aproximando-se deles começou a ensinar. Então Jesus muito calmamente disse: bem-aventurados são os pobres, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede, pois eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles terão misericórdia. Os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. E o texto termina dizendo: alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Amém? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, uma cultura nova precisa ser instalada em nós. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, e talvez você faça isso essa manhã, você levante sim uma bandeira branca de rendição e você diga: Deus, eu não consigo dar conta da minha vida. Eu já tentei, mas eu não consigo. Quando nós fazemos esse nível de rendição, nós estamos dizendo para o Senhor que queremos ser como Ele, que queremos fazer do jeito dEle. Queridos, na vida nós temos todo tipo de situação, estamos vulneráveis a todo tipo de situação, mas uma coisa é passar uma situação desafiadora com Ele, e uma coisa é passar uma situação desafiadora sem Ele. E quando a palavra fala sobre força na fraqueza, está nos dizendo que Ele só está esperando nós pedirmos a Ele, através desse pedido de clamor, para Ele nos entregar. Todos nós podemos ser fortalecidos por Deus, porque Deus não comete erros. Ouça, tudo que Deus permite precisa ter um propósito pedagógico, terapêutico em nossas vidas. E talvez o que você está vivendo hoje, e que para você aparenta uma fraqueza, e o Senhor está entrando com força, mas também Ele está te ensinando. Como aprendemos, não é, queridos? Como aprendemos com aquilo que não conseguimos lidar. Como o nosso coração fica molinho, molinho, humilde, diante de uma situação que a gente não consegue lidar. Com o novo, com o inusitado, com o diferente. Todos nós temos alguma situação atípica na nossa vida. Não necessariamente um filho ou nós somos atípicos. Todos nós carregamos uma atipicidade. Somos diferentes. E lidar com o diferente, às vezes, precisa não só perceber a presença de Deus, mas também converter aquilo num propósito para Deus. Então usa, Senhor, usa o que eu estou vivendo, usa esse momento que eu estou vivendo para a Tua glória, porque tudo é para Ele, acabamos de cantar. E a nossa vida não é sobre nós, queridos, ouça, a nossa vida é sobre Ele, e o que Ele está fazendo na terra. A gente precisa parar de ser egoísta. O meu problema, a minha dificuldade, querido, o seu problema, a sua dificuldade se transformará em glória para Ele, se transformará em testemunho para Ele, se transformará em consolo para quem está do seu lado. Porque a palavra diz que com a mesma consolação com qual eu fui consolado, eu vou consolar. E só quem passou por algo pode verdadeiramente abraçar e acolher o outro, não é verdade? Então, quando nós olhamos para a Bíblia, acabamos de falar, a cruz é loucura, queridos. Como assim o Filho de Deus morrer numa cruz? Como assim o Filho de Deus ficar quieto diante de Pilatos? Como assim
poucos pães e poucos peixes se transformarem num alimentar de multidão? Como assim um pouco de farinha e um pouco de azeite poder gerar lucro para uma família enlutada? Como assim? O evangelho parece uma loucura, a salvação parece uma loucura. Não é verdade que quando nos apresentaram a salvação, a gente queria fazer tanta coisa e era só crer com o coração e confessar com a boca? Que loucura, gente! Então vamos começar a nos acostumar com as loucuras de Deus, amém? Vamos começar a nos acostumar na perspectiva do céu, porque talvez na perspectiva do céu, Jesus vir beber era mais força do que na perspectiva humana. Dentro dessa fragilidade, acabamos de ler 1 Coríntios 1:21, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, precisamos começar a encarar tudo o que estamos vivendo com sabedoria divina. Nós olhamos aqui o coro, os queridos dançando suas casas, queridos, não olhe com sabedoria humana, olhe com sabedoria divina. Há propósitos, há mudanças profundas. Há um mover no seu coração, talvez aquele que entrou com o coração mais duro aqui, talvez aquele que entrou com o coração tão resistente diante de tantas coisas, foi quebrado, foi amoldado, foi transformado por uma simples apresentação, não é verdade? Vamos encarar a nossa vida com essa sabedoria divina. 1 Coríntios 1:18 também lemos, pois a mensagem da cruz é loucura. É loucura um Deus, Criador dos céus e da terra, se entregar. Assim como é loucura eu e você um dia entregarmos a nossa vida a esse Deus Todo-Poderoso. Mas é isso que muda e transforma a nossa história. O humilde cordeiro que caminhou calado para o abate se tornou a maior voz de libertação que o mundo já ouviu. Uma contradição absurda para o mundo. O calado, que não se defendeu, tem uma voz que ecoa 2025 anos depois e que traz libertação a mim e a você. Aleluia, aleluia, os contrapontos. Romanos 5:6, o texto vai dizer, e foi pelos fracos que Jesus morreu. Então, Jesus é maravilhoso. Os discípulos lá, os fariseus, Jesus falou assim, eu não vim para vocês, eu vim para os doentes. Aleluia. Não no sentido da doença em si, mas no sentido de eu vim para aqueles que dependem somente de mim. Sabe quando Cristo vai começar a mudar a sua vida, querido? Sabe quando Cristo vai mudar a sua história, da sua casa, da sua maternidade e paternidade? Quando você reconhecer que você depende somente dEle. E que talvez, assim como Paulo, você vai carregar um espinho na carne o resto da sua vida. Aí você diz assim, mas o Senhor não cura, Ele não liberta, Ele não faz, Ele faz. Mas Ele também conhece o seu coração. E Ele sabe que você vai ser muito mais feliz. E o propósito dEle vai ser cumprido na sua história, se você depender mais do Senhor. Às vezes a gente ouve histórias de milagres nessa igreja. Eu tenho um monte de histórias para te contar, centenas, glória a Deus por isso. Só que muitas dessas pessoas nem na igreja estão. O Senhor veio, interviu na vida delas. Elas celebraram uma semana, um mês, no máximo alguns meses. E depois elas se esqueceram completamente do poder de Deus sobre a vida delas. Mas o Senhor não se importa, sabe? O Senhor não fica entristecido, Ele ama. Nós não vamos desperdiçar os milagres do Senhor na nossa vida, amém? Nós não vamos desperdiçar as visitações dEle na nossa vida. Esta manhã vivemos uma visitação. Estamos vivendo uma visitação. E isso traz força para nós. Aleluia. Sua fraqueza se torna força quando? Primeiro, você admite sua dor. Está doendo. Não gostei. Jó 10:15 vai dizer, mesmo sendo inocente, não posso erguer a cabeça, pois estou dominado pela vergonha e mergulhado na minha aflição. A minha fraqueza se transforma em força quando eu admito, eu não posso, está doendo. Quebre o seu orgulho, querido. Quebre a dura cerviz. Busque ajuda.
Imagina, queridos, ali, quando tivermos a casa refrigério, já estamos tendo essa ação, mas quando tivermos a casa, aquele pai, aquela mãe, aquele casal que há anos não consegue sair para ir num cinema, deixa o filho num lugar acolhedor. Eu acho que, não sei, né, Carmen? A Carmen que está ali. Eu não sei, acho que não sabe nem o que fazer, né? Se pega na mão do outro, o que faz? Promoção de reconciliação, de graça. Admita a sua dor, busque ajuda. João 1:27, ele é aquele que vem depois de mim e não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Admita, você não consegue nem desamarrar as sandálias. Você precisa do Senhor. Você precisa dizer, eu não posso, mas Ele pode. Eu não sei, mas Ele sabe. Eu não tenho, mas Ele tem. Quando nós pensamos nisso, João venceu. Assim como Jó. Mateus 11:11, olha que coisa mais linda. Digo-lhe a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Aquele que não era digno de desamarrar as sandálias de Jesus. Olha o coração humilde. O coração que chega num banquete e senta lá no fim. Porque se o dono da festa te ver e quiser, ele te chama e você senta do lado. É aquele que não deixa de ir ao banquete, mas sabe que será exaltado. A Bíblia diz, os humildes serão exaltados, os quebrados serão exaltados. O contrito de coração jamais o Senhor rejeita. Um segundo pensamento, quando a fraqueza se torna força, você agradece a Deus em meio à jornada. Tenha um coração agradecido. Texto, 2 Coríntios 12:9. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Vamos ler esse texto juntos, queridos? 2 Coríntios 12:9. Vamos lá? Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia! Abrace isso. Diga ao Senhor, Pai, eu não estou entendendo isso. Mas eu sei que o Senhor vai me fortalecer. Todos nós aqui precisamos dessa palavra em algum momento da nossa vida. Assim como nós podemos também liberar e orar. Quando alguém no nosso GDC, no nosso ministério, na nossa família, perto de nós, está vivendo algo, nós podemos também olhar para a pessoa, não ficar tentando dar resposta. Gente, pelo amor de Deus, você não sabe o que dizer, não fale nada. Nós estamos vivendo aqui várias situações de enfermidade específica de uma mãezinha com um bebezinho de 1 ano e 6 meses, que está acamado há 21 dias. Às vezes a gente não tem o que dizer, queridos. Não diga. Libere vida. Esteja presente e admita, é nessa fraqueza que a força vai aparecer. Diga ao fraco, você é forte. Pela graça do Senhor, pelo amor do Senhor. Então vamos lá, vamos pensar em 6 princípios. Ter uma atitude de transformar a fraqueza em grandeza. Amém isso. Não só em força, mas em grandeza. Precisamos sair, queridos, de todos os desafios, de todos os enfrentamentos maiores, mais sábios. Amém? Estamos vivendo algo difícil, vamos sair mais sábios, mais fortes, mais solidários, mais cheios de compaixão. Primeiro, atraia a ajuda do Espírito Santo. Fraqueza em grandeza, chame o Espírito Santo. Olha o que diz Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Diga, Espírito Santo, já não sei mais como fazer, como orar. Me ajuda. E a palavra diz que, se você perceber bem, nem o Espírito tem palavras, porque diz que ele geme, no sentido de agoniza por você. Ah, queridos, como é ter uma vida sabendo que o Espírito de Deus intercede por você?
Nós vivemos situações em que a gente já não sabe mais o que fazer, acabaram as estratégias. Então nós atraímos o Espírito para Ele fazer o que ninguém pode fazer. Da mesma forma, é o Espírito que nos ajuda na nossa fraqueza. Olha o que disse o texto. Não é na nossa força. Talvez hoje ainda você vai precisar ir ou aqui no Jardim Panorâmico, ou na Casa Betel, ou lá na sua casa. Ter um momento de clamar o Espírito Santo de Deus. Queridos, na nossa vida e na nossa casa, de maneira particular, tivemos momentos nesses últimos meses que precisamos falar: Espírito Santo, interceda por nós. Jesus Cristo, interceda por nós. E Ele faz. Amém? Por quê? Porque o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Por quê? Porque você orou? Não só também, mas porque o Espírito intercedeu. E a paz chega, a alegria chega, o renovo chega, a esperança chega. Aleluia. Segundo, transformando atitudes de fraqueza em grandeza, previne contra a arrogância. E isso é verdade. Quando a minha fraqueza é exposta, o meu coração é exposto, as minhas intenções são expostas, até a minha maneira de ser é exposta, isso mostra que muitas vezes eu estou me achando. E o que diz o texto? 2 Coríntios 12, 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espírito na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Quem está falando isso? Paulo. Depois você pode ler esse contexto. Paulo acabou de chegar num lugar e começar a falar de revelações que ele teve indo ao terceiro céu. Tão interessante, né? Já pensou? Uma pessoa fala assim: olha, eu quero te trazer uma revelação do terceiro céu. Uou, quem é essa? Ou quem é esse? E aí Paulo disse assim: olha, eu não me glorio com essas revelações. E para que isso pudesse ficar no lugar disso e eu ficar no meu lugar, foi-me colocado um espinho na carne. Paulo está dizendo: queridos, isso é profundo demais. Não cabe a nós questionarmos nada. Mas eu só sei que Paulo, desde o momento que entregou a Jesus e até o seu último dia, ele foi um homem temente ao Senhor e que cumpriu todo o propósito. É dele que vem o texto: combati o bom combate, guardei a fé, estou indo para a glória, tudo que eu precisava fazer eu fiz. Então previne contra a nossa arrogância. Somos arrogantes? Muito! A gente lê a Bíblia um ano inteiro, uma Bíblia, se acha. A gente faz teologia, a gente se acha. A gente passa uma situação difícil, a gente se acha. Mas é a fraqueza que nos coloca no nosso lugar, queridos. Se você se sente muito suficiente nesta manhã, entregue isso ao Senhor. Talvez você não precise passar uma situação desafiadora, talvez o próprio toque do Senhor. Eu não gosto muito daquela situação que a pessoa, não veio pelo amor, veio pela dor. Não existe dor e amor, tudo é amor. E Deus não coloca algo em você para você voltar para Ele. O amor dele é suficiente, é maior do que qualquer dor. Ele te atrai pelo amor, sempre pelo amor. Mas o nosso coração acaba sendo despertado no ambiente de dor. 3, traz sensibilidade à dor ao próximo. E é verdade. Texto, 2 Coríntios 12, 10. Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas. Já lemos sobre isso. Insultos, necessidades, perseguições. Porque eu sei o que é passar por isso. A gente gosta muito daquele outro trecho de Paulo, que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amamos esse texto. É para ser amado, é para ser declarado. Mas a gente só não pode esquecer dos textos que antecedem. Que está dizendo: sei passar por fome e sei passar por plenitude. Sei enfrentar prisão, sei estar em liberdade. São os contrapontos da vida. E no fim ele diz: mas posso todas as coisas. O que você está vivendo hoje, não importa o que seja, você pode em Jesus. Aleluia! Seja encorajado esta manhã. 4, abre portas para servir aos outros. O nosso coração dependente, forte, abre portas.
O texto vai dizer aqui, 2 Coríntios 1:4, que Ele nos consola, acabamos até de falar, em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Nada se perde no altar, nada. Entregue a sua história, entregue a sua dor, entregue os seus medos. Nada se perde. Se o seu coração mantiver alinhado ao coração de Deus, Ele vai transformar em glória, Ele vai transformar em consolo, Ele vai transformar em regozijo para quem está ao seu lado. Isso faz toda a diferença, queridos. 5, gera humildade e humanidade. Eles estão todos entrelaçados, esses princípios. Talvez você está sentado aqui, você nunca pensou em servir no Ministério de Inclusão. Você não tem convívio, embora no Brasil, acho que é 9% que eu vi no vídeo, de pessoas atípicas, com deficiências, mas você nunca conviveu com isso, você nunca percebeu isso, mas nessa manhã algo tocou o seu coração. Sabe o que foi? A humanidade sua sendo vivificada. Você se importando com a vida além do seu nariz, além do seu umbigo. Desculpa, querido, se pareceu meio... É isso. Não é verdade, queridos? Assim, ó, a gente, vamos pensar assim, ó. A gente nunca teve um carro tipo um Fusca vermelho na vida. Aí você compra um Fusca vermelho. O que acontece quando você sai com esse Fusca vermelho na rua? Você começa a achar vários. Grávida. Não conhecia ninguém grávida. Engravidou? Pronto. Acho um monte de gente. É muito interessante. É uma lei, talvez. E talvez nos seus ouvidos, nos seus olhos não chegaram situações tão diferenciadas como essa. Mas a igreja promove isso para você. A igreja está dizendo, olha aqui como você pode derramar tudo aquilo que você recebeu. E mesmo que você não tenha passado por isso, você pode ser um canal para abençoar alguém. Para tocar em alguém. Para fazer alguém sorrir. Para ser Jesus na vida de alguém. Gera humanidade e humildade, Tiago 4,6. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quanto mais humildade, mais graça. É tão lindo ser coberto pela graça do Senhor. Você já experimentou mergulhar na graça do Senhor? Começar a receber coisas que você não merece. Ah, queridos, a maioria de nós aqui, eu ouso dizer que a maioria de nós aqui vive na graça. Olha a cidade onde você vive. Olha a região que você vive. Você estar aqui de manhã diz muito. Talvez você já se alimentou essa manhã. Você está bem vestido. Você vai ter uma semana maravilhosa, extraordinária. Ah, queridos, é graça. É favor. 6º e último, nos leva ao real discipulado em Jesus. Quando eu permito que a minha fraqueza se transforme em grandeza, aí eu me torno um discípulo. 1 Coríntios 11:1 diz, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Lucas 9:23 vai dizer, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Tivemos alguns domingos aqui falando do jardim do Getsêmani. Jesus esteve lá. Foi o primiciador da dor. Homem de dores. Homem experimentado em sofrimento. Você e eu, nós temos este Deus. Que foi à frente. Que permitiu nos mostrar o caminho. E que traz compaixão. O poder da compaixão no nosso coração. O preço, qual é o preço real desse discipulado? É cruz e morte. É cruz e morte. Tem um preço viver para seguir Jesus? Não é vir à igreja, dar dízimo. Tudo isso são meios maravilhosos. Mas o preço, na verdade, para o discipulado é morrer. Das nossas próprias vontades e desejos. Você veio aqui essa manhã, mas existem muitos queridos que ainda estão dormindo.
por alguns motivos. Mas você pagou um preço de vir aqui essa manhã, certo? Não é só disso que eu estou dizendo, é de uma vida entregue. Quero concluir com Hebreus 11, 32 e 35. Nós falamos da galeria da fé, destes homens de fé. Muitos deles, por fé, como Moisés, saiu lá do cestinho, no meio do Nilo, para se transformar o segundo homem. Filho de Faraó. Ou José, que estava lá no poço e se transformou então no grande administrador do Egito. Mas alguns desses homens viveram fraquezas e foram com elas até o céu. E na galeria eles entram. Quero ler o finalzinho de Hebreus 11, a partir do verso 32, que diz assim: que mais direi? Eu não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. E o texto diz: da fraqueza tiraram força. Aleluia. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Talvez você entrou aqui achando que você está sem oportunidades de viver algo com o Senhor. E eu vim aqui te dizer que na loucura da cruz é quando você tem as maiores oportunidades de experimentar Deus. Então tá, Deus, vamos lá, se apresente. Faça o que ninguém fez. Eu nunca me esqueço uma vez, quando nós, infelizmente, perdemos uma das esposas de um dos pastores aqui da igreja. E oramos tanto por isso. Eu estava no carro, e aí eu vi uma mensagem, e estava assim: olha, infelizmente, a fulana faleceu. Eu olhei e falei: Deus, e agora? Então o Espírito Santo falou muito calmamente o meu coração: agora que você vai ver o meu extraordinário. Agora que você vai ver a minha força. Agora que vocês vão experimentar algo que vocês nunca experimentaram na vida. Estamos dispostos, queridos, a experimentar essa força na entrega da nossa fraqueza? Vamos tentar. Vamos nos regozijar. 2 Coríntios 13, 4. Pois na verdade, ele foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Aleluia. Da mesma forma, nós somos fracos nele, mas pelo poder de Deus, viveremos com ele para servir vocês. Olha que texto precioso. Aleluia. Vamos ler juntos? Vamos lá? Pois na verdade, vamos lá, juntos. Pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus, viveremos com ele para servir vocês. Aleluia! Este é o princípio dessa mensagem. Deus te dá força para servir. Não é para você ficar bem, somente. Nosso alvo é ganhar pessoas, todas elas. As atípicas, as que vão nascer. As pessoas dizem assim: puxa, nunca se nasceu tantas crianças atípicas. São vários os questionamentos e várias as teorias. Mas na verdade nunca crianças foram tão diagnosticadas, né? Não foram tão cuidadas. Mas o fato é, queridos, que a igreja é para todos. E o Espírito Santo se move em todos. E há salvação para todos. Aleluia. Vamos mudar esta chave na nossa mente. Encerro com 1 Coríntios 9, 22. Para com os fracos, Paulo mais uma vez diz: tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para que de alguma forma possa salvar alguns. Aleluia.
Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.